Olá, eu sou o jornalista Guilherme Busch e você está na TV Diário, o canal do Diário Campineiro no YouTube. Esse é o programa Diálogos Políticos e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, no Hotel Vila Rica, Gustavo Reis, ex-prefeito de Jaguariúna. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, a gente agradece ter aceito o nosso convite. Prazer, Guilherme, estar com você aqui no Diário Campineiro, podendo participar dos diálogos políticos aqui e bater um pouco de papo sobre Jaguariúna, a nossa região metropolitana de Campinas. Obrigado ao convite seu, também Donizete e toda a equipe do Diário Campineiro. Obrigado pela presença. Gustavo é presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas. Gustavo também ele é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e da Associação Paulista de Prefeitos. É isso, Gustavo? Isso, sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Tem várias vice-presidências, uma delas é de telecomunicações. Eu sou vice-presidente da FNP e agora acabei de assumir a primeira vice-presidência da APM, que é a Associação Paulista dos Municípios, uma entidade muito antiga aqui no nosso estado de São Paulo, que faz um trabalho do municipalismo paulista, brasileiro, sempre em defesa do municipalismo. Gustavo foi quantas vezes prefeito de Jaguariúna? Fui 3 vezes eleito prefeito de Jaguariúna e uma vez eleito vereador. São 4 mandatos que eu tenho pela cidade de Jaguariúna com muita honra. Qual a sua formação, Gustavo? Como é que começou a sua carreira e de onde surgiu essa paixão pela política? Como é que você entrou na política? Olha, Guilherme, eu sou formado em Direito. Eu fiz Direito lá na Faculdade de Bauru. Inclusive, André Mendonça, que é ministro do Supremo, também fez faculdade junto comigo lá. Também participou junto comigo o Nelson Williams, que é advogado. Enfim, uma faculdade tradicional de Direito, sempre aprovando muitos estudantes ali em concurso do Ministério Público, magistratura, e ali surgiu a minha vocação para a política. Sempre quem tem essa linha mais voltada para o direito busca fazer valer seus direitos. Então a gente sempre tem um sonho de mudar o mundo, e ali, na faculdade de Direito, despertou esse sonho de mudar o mundo, as indignações que a gente tinha. Muitos alunos ali naquela época não tinham condição de pagar a faculdade, a gente também sempre lutando e pleiteando para que eles pudessem ter a bolsa de estudos. Então ali foi a minha primeira vocação, participei do centro acadêmico, também da Associação Atlética, e logo na sequência fui eleito presidente da Juventude Popular Socialista, que era a juventude do antigo partido PPS. E ali comecei a militar. Depois, na sequência, também fui eleito vice-presidente da Juventude, também do PPS, e fiz ali política estudantil. Na sequência, depois, eu fiz uma pós-graduação pela Universidade de São Francisco, na área do Direito também, e depois eu fui estudar nos Estados Unidos. Também fiz uma especialização na Universidade da Califórnia. Então, foram essas minhas formações antes de entrar para o processo eleitoral, que aconteceu no ano de 2000, onde eu fui eleito vereador por Jaguariúna. Até então morava na cidade de Campinas, mas a minha família, a gente acabou se mudando ali para Jaguariúna, buscando um pouco mais de tranquilidade. Naquela época, Campinas vivia um momento de muita turbulência, muitos assaltos, muitos sequestros. Campinas, que na ocasião tinha uma qualidade muito elevada, junto com Curitiba, mas foi se perdendo, né? Que as invasões que houveram e o crescimento desordenado naquela década de 90, dos anos 2000, trouxeram alguns problemas. Aí minha família, meus pais buscaram tranquilidade e aí nós fomos para o Jaguariúna. Então, fiquei em Jaguariúna final de 98, começo de 99, e em 2000 já fui eleito vereador. E ali começou a minha carreira política. Em 2008 fui eleito prefeito, 8 anos depois fui eleito prefeito, fiquei até 2012, depois novamente fui eleito prefeito em 2016, fiquei de 17 a 20, e novamente fui reeleito prefeito em 2020, fiquei de 21 até o ano passado, em 2024, quando finalizou o meu mandato lá como prefeito da cidade de Jaguariúna, e continuo como presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas até provavelmente fevereiro, onde deve ter novas eleições. Falando um pouquinho do Conselho da Região Metropolitana, como é que é a atuação desse Conselho, Gustavo? Explica para a gente um pouquinho como é que ele funciona e, efetivamente, o que ele traz de benefício para a região. Importante a gente entender que o Mário Covas, quando criou, lá no ano de 2000,
a região metropolitana de Campinas foi justamente para que a gente pudesse ter os prefeitos não olhando para o seu próprio umbigo, para que os prefeitos pudessem olhar a região metropolitana como um todo. Ou seja, a região metropolitana, ela tem o conceito do cidadão metropolitano, que é aquele indivíduo que ele, num único dia, ele está em 3, 4 cidades. Então, veja você, hoje o indivíduo, ele circula pela região metropolitana de Campinas. Então, ele mora em Jaguariúna, ele trabalha em Indaiatuba no mesmo dia, vai estudar à noite em Campinas, aqui em Campinas, e ainda vai namorar em Valinhos. Quer dizer, ele está em 3, 4 cidades num único dia. Esse é o cidadão metropolitano. Por quê? Porque as cidades são conurbadas. Como as cidades são conurbadas, nós não podemos ter um prefeito que olhe para a sua cidade, para o seu próprio umbigo, como se fosse um único problema. Por quê? Uma rua faz a divisa entre um município e outro. Então, ele tem que olhar isso num contexto global, de cidadão metropolitano. Por isso que eu tenho como base que as soluções têm que ser conjuntas. O maior exemplo disso foi a pandemia. As ações conjuntas das barreiras sanitárias, das ações que nós fizemos juntamente com todos os prefeitos, porque o vírus circulava na região, deu muito resultado. Foi o verdadeiro contexto de região metropolitana. E a nossa região metropolitana, ela é diferente da região metropolitana, por exemplo, de Ribeirão Preto, em que as cidades são muito distantes uma da outra. Às vezes com uma diferença de 100 quilômetros. Aqui não, as cidades estão todas conurbadas. Nós temos até a tríplice fronteira, que é Campinas, Sumaré e Hortolândia, se não me engano. São ali uma cidade, uma na frente da outra. Então, a região metropolitana, ela tem as câmaras temáticas, em que a gente vai debater dos problemas de saúde dos 20 municípios na Câmara Temática de Saúde, a Câmara Temática de Educação. Hoje, por exemplo, nós estamos com a Câmara Temática do Meio Ambiente reunida, fazendo a nossa conferência da questão ambiental, para poder discutir a questão ambiental. Então, todos os secretários de meio ambiente estão reunidos hoje na ETCAP para poder debater a questão ambiental. Então, tudo isso, essa conferência é importante, porque nós tivemos alguns fenômenos climáticos que acabam gerando problemas, né? Ainda nós tivemos um tornado em Indaiatuba recentemente, tivemos problemas das enchentes, mortes. Então, por isso que o Conselho, que são 3 coisas, a região metropolitana de Campinas são 3 coisas. Uma coisa é o Conselho dos Prefeitos. Então, ali é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, isso é uma coisa. Segunda coisa, agência, Agencamp, os técnicos da agência metropolitana que estão ali como facilitadores, fiscalizadores dos projetos. E nós temos o Fundocamp, que é o fundo. E esse fundo faz a destinação dos recursos, que a cada R$1 que o município investe, o Estado investe R$1. E aí a gente faz as compras. Agora, recentemente, nós compramos o radar metropolitano, o radar meteorológico, que é para poder ter uma previsibilidade com antecedência dos fenômenos climáticos que possam afetar a nossa região. Então, esse recurso de quase R$6 milhões foi destinado do fundo para que a gente tenha na Unicamp um radar meteorológico que foi agora colocado em dezembro e, através dele, a gente possa antecipar ocorrências climáticas que venham afetar os municípios. Já está funcionando esse radar? Já colocou já instalado. Nós estamos em vias de. Então, isso daí vai ser muito importante. E quem deliberou? Os 20 prefeitos. Nós deliberamos a compra disso. O que nós vamos fazer com o dinheiro? Nós vamos investir na saúde, nós vamos investir em radar, nós vamos investir na muralha eletrônica. O que nós vamos fazer? Então, o fundo... Decidiu pelo radar. Decidiu pelo radar. Uma das coisas. Agora a gente também tem a muralha eletrônica, que a gente decidiu que todos os municípios têm que ter a muralha eletrônica. Ou seja, se um veículo transita dentro da região metropolitana de Campinas, que são 20 municípios, e ele adentra num outro município que tem o sistema de câmera OCR. O que é OCR? Ele lê a placa do veículo ao chegar na cidade. E se aquele veículo é furtado, ele saiu de Sumaré, entrou em Jaguariúna, a gente já vai identificar que o veículo é furtado, já acende uma luz vermelha e a gente comunica a todo mundo. Isso está funcionando já em alguns municípios? Em alguns municípios. Acho que faltam 1 ou 2 para poder integrar isso, mas está bem encaminhado. Tivemos uma reunião com o secretário Derrite para poder apoiar e a Câmara Temática, que é importante, porque ali os 20 secretários de segurança estão reunidos para debater os temas da região. Então, o conceito de cidadão metropolitano ele é muito importante, porque através das ações conjuntas nós temos muito mais força de atuação e muito mais inteligência no resultado das medidas que vai trazer uma melhor qualidade de vida para o morador dessa região metropolitana de Campinas, que é uma das maiores do país. Nós temos uma população hoje igual ao do Uruguai, são 3,5 milhões de habitantes, temos um PIB maior do que 6 estados brasileiros, 210 bilhões, maior do que 30 países,
Ou seja, é uma região muito pujante. E aqui funciona. A de São Paulo não funciona muito, porque lá as cidades são meio independentes, né? Outros lugares também não tem essa... A de Campinas ela é a mais estruturada, e a Baixada Santista também. A da Baixada também, que veio antes da nossa. A da Baixada Santista veio antes da nossa. A primeira veio de São Paulo, depois a da Baixada, e em 2000 veio a nossa, que vai completar agora 25 anos. E me fala uma coisa, a questão do radar, o que vai mudar efetivamente? Como é que isso vai ser utilizado para beneficiar a população e criar um sistema de alerta? O bacana do radar metropolitano, que foi feito esse investimento, é que esse sinal de alerta a gente tem uma previsibilidade de 2 semanas antes da ocorrência do fato. Então, ele tem ali uns aspectos técnicos e de tecnologia que nos dá uma tranquilidade no sentido de a gente ter uma previsibilidade de fenômenos climáticos que possam vir a ter intercorrências nos municípios e a gente possa se preparar. Então, ali com os cientistas da Unicamp que vão operar, e a equipe da Unicamp que vai operar, nós vamos conseguir ter uma antecipação disso daí. Então, foi um recurso da Agencamp. Agora, do Fundocamp através do Conselho. Nós temos desafios. Quais são os desafios, Guilherme? A questão de saúde pública. A grande maioria dos municípios faz o atendimento de saúde pública, atendimento primário. Poucos fazem atendimento secundário. Primário é o UBS? É o UBS. Ou é o pronto atendimento? O primeiro atendimento. Ali é o primário. O secundário, poucos municípios fazem. Então, a Jaguariúna, por exemplo, faz o secundário, né? Porque em Jaguariúna nós temos um hospital que é um hospital que tem 100 leitos, é um hospital que nós temos equipamentos de última geração, é um equipamento muito bem preparado. Mas o único que faz o atendimento terciário, o que é terciário? Que é a especialidade, é o Hospital das Clínicas da Unicamp. É o único. Dos 20 municípios só tem Campinas. E ele tem 400 leitos. Só que desde a década de 80 que nós não temos investimentos em novos leitos do Estado na região metropolitana de Campinas, com exceção da cidade de Sumaré. Agora, nós temos uma região que tem uma população de 3,5 milhões de habitantes para 400 leitos em atendimento terciário. Esse número, inclusive, é inferior à média nacional e estadual. Eu vi até um material recente do pessoal da Unicamp, inclusive, falando isso, que nós precisamos de um hospital regional, porque a nossa média de leitos é inferior ao do país e à do Estado, é isso? E aí eu te faço uma comparação. Você sabe que Rio Preto, a terra lá do Edinho Araújo, terra do Edinho Baff. Edinho Baff é nosso amigo. Rio Pretense. Rio Preto tem gente boa. Santista. Rio Preto, ela é uma cidade que tem a região metropolitana de Rio Preto, que é recente também, recente criada, ela tem 1.700.000 habitantes. Só que o hospital regional deles lá tem 800 leitos, chama Hospital de Base. Como é que Rio Preto, que é uma região que tem a metade da nossa população e tem o dobro do número de leitos? Não dá. Então, por isso que nós estamos aqui fazendo um trabalho junto ao Eleusis, que está fazendo um bom trabalho como secretário de Saúde do Estado, está fazendo o diagnóstico para dizer o seguinte: secretário, nós precisamos do hospital metropolitano, do hospital regional aqui. Nós precisamos de mais 400 leitos. E a Unicamp tem um espaço, tem 50 mil metros na frente. Então, estamos lutando com o governador para a gente conseguir mais 400 leitos ali em frente ao Hospital de Base, em frente ao Hospital das Clínicas da Unicamp. Dentro do campus? É dentro do campus. E a gente em frente ao HC? Em frente ao HC. A gente põe mais 400 leitos lá. Então, já temos o terreno, só falta o investimento. O investimento não é barato, são cerca de 400 milhões, mas é fundamental que a gente tenha esse crescimento. Isso é uma demanda, não é uma demanda nova, né, Gustavo? Isso é uma coisa que já se discute há algum tempo já, né? O que efetivamente faz a gente acreditar que vai acontecer agora? Olha, Guilherme, isso daí é uma demanda que a gente vem lutando. Isso foi promessa de campanha dos governadores, tanto o Rodrigo Garcia colocou isso como promessa, o governador Tarcísio também. E eu acredito que tem a sensibilidade de reconhecer que Campinas acaba, o Hospital da Clínica, recebendo gente até fora da região metropolitana de Campinas, que vem gente de outros estados. Então, eu acho que vai ter a sensibilidade, no momento correto, de poder fazer esse investimento. E eu acho que o papel do Conselho é lutar por isso. O papel desse Conselho de Desenvolvimento, do qual eu sou o presidente, é lutar pelos benefícios. Nós já tivemos um grande benefício. O governador do estado tirou do papel, em 1 ano e 2 meses, aquele que é o maior sonho da nossa região, que é ligar a região metropolitana de Campinas à cidade de São Paulo através do trem. Então, ele é um governador extremamente preparado, extremamente dinâmico, e ele foi muito tenaz em conseguir resolver isso, colocar na Bolsa de Valores e já ter uma empresa vencedora. Porque o trem, e nós, Guilherme, perdemos 2 grandes oportunidades de ter trem aqui no Brasil, que foram os 2 maiores eventos do mundo. Quais são os 2 maiores eventos do mundo?
é as Olimpíadas E a Copa do Mundo. e a Copa do Mundo. Nesses dois eventos que nós trouxemos para o Brasil, falou-se que nós teríamos aqui o trem-bala, que é ligar as Campinas, TAV, trem de alta velocidade, que não fecha a conta. Porque o governador é inteligente. Ele trouxe um trem de média velocidade, esse fecha a conta. O TAV não fechava a conta. Não, vai ligar Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas. Não conseguia fechar a conta. Esse fecha a conta. E em que pé está esse projeto? Quer dizer, isso está cumprindo o cronograma, está andando direitinho? Está cumprindo o cronograma, já foi feito o vencedor. O vencedor aí está fazendo aí os trâmites normais para que isso possa estar acontecendo. E acho que dentro dos prazos estipulados no processo licitatório devem ter sido cumpridos para que a gente possa ter o resultado final. 2028 já começa um pedaço, uma Sim, um parte pedaço, exatamente. Maravilha. É. Falando um pouquinho dentro do tema da saúde, recentemente o Gustavo teve um problema aí, deu um susto, Gustavo. O que aconteceu? Você está recuperado já? Está tudo certo? Como é que está? Haja coração. Ser prefeito são tantas emoções que o coração tem que ser forte, tem que ser. Tem que estar zerado. De aço, de aço. Mas está tudo bem? Está tudo bem. Foi uma braquicardia. Braquicardia é quando você tem uma diminuição dos batimentos cardíacos, né? Então eu tive o coração normalmente que bate 70, meu coração baixou aí para 38, 40 num determinado momento devido ao estresse. E aí eu fui internado na UPA lá em Jaguariúna e depois fiquei na UTI do Hospital Municipal Walter Ferrari lá em Jaguariúna, muito bem atendido. Mas coração valente, agora está zerado. Está tudo certo. Tá certo. Maravilha, obrigado. Que fique tudo bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar. Durante os mandatos em Jaguariúna, Gustavo, o que a gente pode citar como realização que você acha que foi assim o seu legado para a cidade? Eu acho que é muito importante as pessoas na vida terem uma chance. E muitas vezes a pessoa quer fazer uma faculdade e não tem dinheiro. E eu sofri isso, né? Eu vivenciei isso com alguns amigos na faculdade quando eu fiz o curso de Direito. E aquilo lá me sensibilizava muito embora eu tivesse condições ali pelos meus pais custeando, eu via ali uma necessidade de alguns que não tinham essa condição. E eu lutei muito para que a gente pudesse conseguir aquilo que eu acho que é mais importante para a pessoa, ter uma faculdade. E porque a faculdade dá o direito àquela pessoa até os melhores salários. Se a pessoa não faz faculdade, normalmente ela fica vulnerável e pode ser que fique só restrita em Jaguariúna ao chão de fábrica. Nada contra o chão de fábrica, o trabalho é valoroso, mas é um trabalho que o salário é baixo. Então eu busquei dar a oportunidade das pessoas terem um curso superior. Eu criei um programa chamado ProUni Municipal, em que a gente dá a chance dos jovens fazerem uma faculdade, pagando apenas 30%. Os outros 70% são marcados pela faculdade e pela prefeitura. E aí ele tem o sonho de ter o diploma do curso superior realizado. Então foram mais de 7.500 jovens que conseguiram realizar. Então isso daí me enche muito de orgulho de um grande legado que eu deixei para a população de Jaguariúna. Isso continua funcionando? Continua funcionando. Tem 15 anos, começou em 2009. Então é um grande legado que eu acho que a gente deixa. Outro que eu fico muito orgulhoso de ter feito, política é fazer escolhas. É de você fazer a escolha para aquilo que é o mais importante. Você sabe, Guilherme, que quando a pessoa faz o diagnóstico precoce de qualquer tipo de doença, a eficácia do tratamento ela é muito maior. E, normalmente, municípios abaixo de 100 mil habitantes, Jaguariúna tem 70, depende do sistema CROSS para fazer o exame de tomografia, de ressonância, de mamografia. E aí a gente fica dependendo de uma fila em que o exame pode demorar 12 meses, pode demorar 1 ano e meio, pode demorar até 2 anos para você conseguir fazer um exame de ressonância, de mamografia, de tomografia. Eu coloquei como prioridade esses 3 equipamentos. Então, no meu primeiro mandato, em 2012, eu adquiri um equipamento de tomografia da Toshiba, de 64 canais, de última geração. Comprei aquele equipamento com o recurso do governo federal. A articulação, na época, com o ministro da Saúde, Padilha, consegui aquele equipamento para a cidade de Jaguariúna, que foi uma bênção. Agora, mais recentemente, também com recurso do governo federal, quase 4 milhões de reais, consegui um equipamento da Tesla, de ressonância magnética, 1,2 Tesla, da Siemens, o equipamento da Siemens, 1,2 Tesla, de ultimíssima geração, e também a mamografia da Siemens, ou seja, 3 equipamentos que fazem o exame sem ter que a pessoa ficar esperando na fila, sem ter que ficar ali angustiando, e a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. Tudo isso foi escolha de governo, escolha de trabalho político que a gente fez, de articulação. Então, Jaguariúna tem hoje 3 equipamentos de imagem que dá uma certa tranquilidade para os moradores da cidade conseguirem fazer com antecedência o exame sem ter fila. Então, isso daí também me orgulhou muito. E posso dizer que
Um terceiro e último uma coisa que também que me orgulha muito foi a farmácia 24 horas. Eu criei uma farmácia, a doença não tem hora para chegar, criamos uma farmácia 24 horas com remédio de graça para a população, também para poder atender a nossa saúde. Eu acho que, aliado às casas populares, que no primeiro mandato eu consegui tirar 800 famílias do aluguel, e hoje pagam aí, já acabaram de pagar, eram 10 anos para pagar, e pagavam R$20, R$30 por mês, 800 famílias. Deixei aí alguns programas já encaminhados, do programa de moradia. Eu acho que esses 4 itens aí, o estudo do PROUNI municipal, a questão da saúde pública e de moradia popular, foram os principais legados que eu acabei deixando. Teve alguma coisa que o Gustavo gostaria de ter feito e que por algum motivo acabou não conseguindo concretizar nesse período, que de repente fica para um próximo mandato? Como é que você vê isso? Olha, acho que eu cumpri minha etapa. Acho que na vida você cumpre as etapas. Eu acho que eu como prefeito de Jaguariúna, cumpri o meu papel. Eu acho que dentro da oportunidade que a população me deu de 12 anos, eu tive tempo suficiente para fazer as coisas que eu teria que ter feito, né? Então, eu acho que é uma etapa que eu já cumpri. Acho que voltar a isso não é o meu pensamento. Mas eu acho que eu poderia, eu gostaria de ter entregue mais casas. Eu acho que tirar as pessoas do aluguel é uma coisa... Mas eu deixei encaminhado. A burocracia brasileira é muito grande. Mas o primeiro programa, sabe, Guilherme, da retomada do programa Minha Casa Minha Vida, com o ministro Jader Filho, do Brasil, o primeiro, e o ministro veio em Jaguariúna, foi em Jaguariúna. O ministro Jader Filho, junto com o deputado federal Baleia Rossi, que é o nosso deputado aqui, tem ajudado muito a cidade de Jaguariúna, o deputado Baleia Rossi conseguiu, através do ministro Jader Filho, que é o ministro do MDB, a gente conseguir a retomada do programa Minha Casa Minha Vida para Jaguariúna. Aliás, o ministro foi muito atencioso, foi muito eficaz e as obras já estão em andamento. Chama Morada do Sol, são casas ecologicamente, tem o selo azul da Caixa, nós temos energia solar fotovoltaica, caixa de reuso, chamada cisterna, e as casas com varanda, tal, são famílias que vão sair do aluguel, então fico muito feliz. E também a questão muito importante, o deputado Baleia Rossi nos ajudou, mandando mais de 50 milhões para a questão do sistema de água de Jaguariúna, que é hoje um problema de todos os municípios. E o deputado Baleia Rossi conseguiu esses 50 milhões para o município de Jaguariúna, para a gente poder fazer o investimento na equiparação do sistema de abastecimento de água. Com relação à água, no começo do seu mandato, agora o terceiro, você tinha sugerido, mandado um projeto para a Câmara para fazer uma concessão do sistema de água em Jaguariúna, e no final do seu mandato, você acha que mudou de ideia e tirou esse projeto, né, da Câmara. E agora parece que quando assumiu o prefeito novo, Davi, ele mandou de novo o projeto. Como é que está isso, o prefeito, hoje? Como é que é a questão da água em Jaguariúna hoje? Bom, a verdade Guilherme, que não dá para você tirar dinheiro da saúde, da educação e você investir tudo em abastecimento de água. É um dinheiro que você tem que passar para a iniciativa privada. O governador Tarcísio passou isso na privatização da Sabesp. Nesse caso específico, tem que vir a iniciativa privada e fazer os investimentos necessários para que isso possa fazer com que a gente tenha... A água cara é aquela que não está na torneira no morador. Então, tem que ter água na torneira. Tem que lutar para ter água na torneira. Então, isso é uma coisa. Agora, como o debate ficou estreito no período que eu estava, e isso exigia, e eu sou uma pessoa democrata, um debate maior com a sociedade para que pudesse compreender a amplitude do tema, e naquele momento eu vi que aquilo estava apertado e estava gerando uma discussão. O que eu fiz? Eu resolvi retirar o projeto. Não, o meu ideal continua o mesmo, que eu acho que tem que ser privatizado. Tem certos setores do poder público que tem que ter a privatização. Se tiver privado, tem que vir e entrar. Outros não, mas alguns sim. A água, nesse caso, sim. Sim. Só que eu vi que ali, né, o meu mandato estava para acabar. A sociedade, eu tenho que respeitar a população que acaba me elegendo, e que a vontade dela também tem que ser respeitada. Se naquele momento ainda não tinha um consenso e não teve o tempo necessário, então tínhamos que retirar. Então retirei o projeto. O novo prefeito Davi, que entrou, ele fez uma autarquia.
o que também foi uma forma inteligente, porque através da autarquia tem mais flexibilidade, tem um orçamento próprio, é uma forma inteligente também de você Seria fazer. um misto entre a concessão e o Seria público. um misto, é. Como a Sanasa hoje, parecido com a Sanasa. A Sanasa é economia mista, né? Sociedade de Economia Mista. Sanasa é Sociedade de Economia Mista. Ele fez uma autarquia que tem uma diretoria própria, um presidente próprio, e tem mais. Foi inteligente, já é um avanço, e o prefeito Davi acertou nessa medida dele. E você acha que com isso a gente vai conseguir resolver o problema de água que tem em alguns lugares lá em Jaguariúna hoje? Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que aliado ao recurso que o deputado Baleia Rossi está enviando, essa boa atitude que o prefeito Davi tomou, eu acho que isso daí já vai ajudar bastante. A relação é boa, então, com o prefeito atual, que tem uma continuidade pela cidade? Eu acho que o prefeito Davi está muito preparado para poder assumir e está fazendo boas ações, está tendo boas atitudes como prefeito de Jaguariúna. Eu acho que ele está muito empenhado em poder solucionar alguns problemas que nós temos na cidade, e eu acho que as ações que ele tomou no início de mandato estão sendo muito corretas nesse sentido, nesse caminho. Por isso que Jaguariúna acaba se destacando mais do que as outras cidades da RMC, por ter bons gestores. Eu acho que o Davi é um exemplo disso. Ele, logo no primeiro dia do governo, ele suspendeu a emissão de certidões, de aprovações relacionadas a projetos imobiliários. O que você acha que significa isso? Que medida é essa? Eu acho que é mais para ele poder analisar, especialmente no problema de água que nós estamos tendo, e ele poder fazer uma análise e poder aliar isso aos investimentos que vai ser feito dentro do sistema de abastecimento de água, para que não falte. Então, acho que ele está conciliando essas duas coisas. Tá. Como é que está o projeto da construção do terminal rodoviário? Que começou, a ideia, o projeto era da sua gestão, né? Isso já começou de fato? Vai começar? Olha, é sensacional, porque esse terminal rodoviário ele vai ajudar muito aos moradores de Jaguariúna, que hoje, para poder ir a outras localidades, tem que vir a Campinas ou a São Paulo. O terminal rodoviário lá vai poder receber ônibus de diversas companhias de transporte que vão poder ligar o Nordeste, ou ligar o Rio de Janeiro, diretamente. O projeto foi contratado junto ao CDHU, um projeto muito bonito. O governador fez o lançamento da pedra fundamental desse terminal rodoviário, e agora cabe ao prefeito Davi ele poder fazer o processo licitatório em cima do projeto. Então, eu não sei, mas deve estar aí para poder ser licitado. E o projeto é viável? É um projeto que contempla atender, de fato, o município naquilo que ele precisa? Atende ao município e à região. Região também. A região. É um terminal intermunicipal. Maravilha. Muito legal. Jaguariúna é uma cidade jovem, né? São 70 anos. 70 anos, cidade jovem. E é uma cidade que costuma atrair muitas empresas, né? É uma qualidade de vida elevada. A que se atribui essas qualidades de Jaguariúna? A Jaguariúna, acho que ela está muito bem localizada. Acho que na margem da SP-340 ela está muito bem localizada. E eu acho que lá atrás nós também tivemos bons prefeitos, né? Eu acho que isso acabou atraindo boas indústrias, né? A gente teve lá no passado a Johnson, depois nós associamos a Motorola, depois veio a Ambev, recentemente a Sky, muitas empresas. E isso gera riqueza. E o crescimento ordenado que Jaguariúna tem. Você veja, Guilherme, que hoje nós não temos favela, né? Na cidade de Jaguariúna. Nós temos um programa habitacional. Isso é muito importante, é dar dignidade para as pessoas. Então, o crescimento ordenado, através de moradia, de transporte. Hoje nós temos um transporte também barato, custa R$ 2,50 para o morador da cidade de Luiz Alves, tem um transporte. A passagem de transporte urbano. Isso. Então, tudo isso facilita muito a vida. Eu acho que você ter essa visão de uma cidade organizada, com disciplina e regulamentação do seu sistema de crescimento, eu acho que isso faz de Jaguariúna uma das estrelas da região metropolitana de Campinas. Quantos habitantes tem Jaguariúna hoje? 70 mil. 70 mil, 70 anos. É isso aí. Interessante. Gustavo, agora há pouco... O IBGE fala menos, mas fala menos para passar menos recurso. Mas a gente em cartão cidadão tem 70 mil. 70 mil. Me fala uma coisa, você acabou de dizer agora que talvez não seja o caso de ter um quarto mandato na prefeitura de Jaguariúna, talvez já tenha cumprido sua missão por lá. A gente escuta muito falar que o Gustavo vai ser candidato a deputado, já ouvi falar que o Gustavo vai ser candidato a senador e até a governador do estado. Qual é o projeto político do Gustavo hoje? Guilherme, você sabe que na carreira política ela tem algumas questões em que você é levado a poder ocupar alguns espaços. Eu estou no MDB e entrei no MDB pelas mãos do nosso presidente Michel Temer,
e também do nosso deputado federal Baleia Rossi. E eu estou há 15 anos no MDB e eu sou hoje presidente nacional dos prefeitos e vice-prefeitos do MDB. Então eu sou um membro do partido e nós vamos ter uma eleição agora importante o ano que vem. Dentro desse cenário, importante você ter representantes. A região metropolitana de Campinas ela precisa ter deputados que vão representar os interesses daqui. Porque senão, sabe o que vai acontecer, Guilherme? Os 400 leitos de Campinas vai lá para Ribeirão Preto, vai para Rio Preto. Como é que o hospital de base de Rio Preto tem 800 leitos e a região do Rio Preto é metade da região metropolitana de Campinas, nós temos 400. Porque lá atrás tiveram deputados que lutaram por Rio Preto, que lutaram por outras regiões. Então, é importante que a nossa região tenha deputados que possam defender a nossa região e que possam representar a nossa região. A questão de Senado, nós vamos ter 2 vagas para Senado ano que vem. O MDB é um dos maiores partidos do Brasil junto com o PSD. Hoje o MDB e o PSD são os 2 maiores partidos. Então é natural que o MDB pleiteie uma vaga ou de vice ou de senador junto com o PSD. Eu acho que essa aliança que o MDB tem com o PSD é importantíssima. Eu acho que o secretário Kassab vem fazendo um extraordinário trabalho também desse crescimento do PSD. Então, nós estamos muito afinados com o PSD, eu acho que isso é importante a gente ressaltar. E nós temos que apoiar o governador Tarcísio na reeleição. Então o governador Tarcísio é o nosso candidato para a gente poder seguir dentro desse caminho. E, naturalmente, o MDB, junto com o PSD, vão ocupar esses espaços. Na última eleição, nós estávamos apoiando, no primeiro turno, nós apoiamos o Rodrigo Garcia. Então, naquele momento, existia uma vaga, apenas uma vaga para o Senado e uma vaga de vice. O meu nome estava cotado para ser um dos candidatos a vice-governador do Rodrigo Garcia naquela oportunidade, junto com o da Simone Marqueto, que era prefeita de... ela foi deputada, agora eleita de Itapetininga. E o MDB iria ficar ou com a vice ou com o Senado. No final, o Rodrigo Garcia trouxe o Geninho, que foi prefeito de Olímpia, agora foi reeleito prefeito de Olímpia, eleito agora prefeito de Olímpia, para ser o vice, e o MDB ficou com o Senado, através do Edson Aparecido. Então, nós temos que fazer essa conjuntura. Só que hoje as cartas estão muito embaralhadas para a gente poder falar, mas eu acho que no futuro próximo, através aí do encaminhamento, nós vamos estar seguindo os caminhos aí do nosso líder, do deputado federal, presidente nacional do partido, Baleia Rossi, nosso presidente Michel Temer, para que o MDB ocupe o melhor espaço. E eu não sou um membro do partido, sou um soldado do partido que estou à disposição do partido para a gente poder cumprir um papel. Maravilha. Fala um pouquinho para mim do cenário nacional. Como é que você está enxergando hoje a política no cenário nacional? Você falou que vai ter uma eleição importante no ano que vem, né? Inclusive para presidente. Como é que você está vendo esse cenário aí? A questão polarizada, diminuiu, não diminuiu? A questão do Bolsonaro, a família dele, como é que você está vendo tudo isso? Você sabe, Guilherme, que eu acho que o Brasil ainda, as eleições municipais mostraram um pouco isso. Ainda está muito polarizado. Eu acho que o Brasil ainda vai ter mais uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro. Evidentemente que as condições de elegibilidade do Bolsonaro vão estar comprometidas pelas decisões judiciais e em função da lei que foi criada, a lei da ficha limpa. Diferente do Trump, que lá nos Estados Unidos não tem a lei da ficha limpa e permite que qualquer tipo de condenação venha a ser candidato, aqui no Brasil essa lei, que foi uma lei de origem popular, ela impede. Portanto, esse espólio do Bolsonaro, ele tem que ser para alguém dentro de uma linha ideológica dele. Quem que pleiteia ocupar esse espaço hoje do bolsonarismo ou do Bolsonaro que não está elegível? Você tem o Zema, que tem vontade, tem o Ratinho Júnior, que também tem vontade, e você tem o governador de Goiás, o Caiado, que também tem vontade. Esses são os 3 players hoje que estão aí. O Tarcísio você não coloca nessa lista? O Tarcísio, meu modo de ver, ele só iria como candidato à presidência da República. E aí sim, eu acho que quem tem um cordão umbilical mais próximo com o Bolsonaro seria o Tarcísio. Eu acho que é ele que teria mais legitimidade para poder pleitear isso. Mas eu vejo que uma eleição ainda é difícil concorrer contra o Lula. Eu acho que o Lula ainda não vai fragilizado para uma eleição. Porque, vê, você teve uma inflação chegando
aí controlada, perto dos seus 5%, um crescimento econômico também, um crescimento do PIB brasileiro também foi interessante, 3,5%. Perspectiva de manter, até um pouquinho mais agora, né? Exatamente. Acho que o que foge um pouco é a taxa Selic e o dólar, mas as condições econômicas não estão tão ruins que possam colocar em risco uma eleição presidencial de quem tem a máquina na mão, porque o poder é monstruoso de quem tem a máquina na mão. Então, é uma eleição, para quem vai contra a máquina, não é uma eleição fácil, é uma eleição que vai ser muito disputada, mas quem tem a máquina... Veja, o Bolsonaro, com a máquina na mão, ele perdeu por 2 milhões de votos. Você tira um, fica 1 milhão de votos, e uma margem muito apertada, mesmo diante de todas as confusões que foram criadas, ali, alguns erros assim, muito básicos. Então, você veja, ainda é uma eleição polarizada, e eu não acho que você deixar uma eleição de governador de São Paulo, que é o segundo maior cargo do nosso país em termos de importância, ser governador de São Paulo, por uma eleição difícil presidencial, eu acho que o Tarcísio não iria correr esse risco, até porque ele é novo, ele pode, aí com seus 40 e poucos anos, ir para uma reeleição presidencial em 2030, sem ter o Lula como um adversário, e aí numa condição muito mais favorável, depois de 8 anos como governador de São Paulo. Entendi. Acho que o cenário, mais ou menos, para o Tarcísio, na sua opinião, é esse. Eu acho que é esse. Agora, duvido que o Bolsonaro entregue o espólio eleitoral dele para Ratinho, para Zema ou para Caiado. Duvido. Eu acho que é mais fácil ele tentar passar isso para alguém da família dele do que... Eu acho que ele só entregaria esse espólio para o Tarcísio. Para esses três, um ele dos filhos dele. Ou pode ser um dos filhos dele. Ou a própria Michelle. Ou a própria Michelle, eu acredito. Mas ele tem dito que a Michelle ele não gostaria que fosse candidata, né? Por isso que eu acho que talvez aí o Eduardo talvez surja aí como um nome, até ontem aí nos Estados Unidos já um dos conselheiros e marqueteiros do Trump acabou lançando o nome do Eduardo como um futuro candidato à presidência. Eu não vi, foi. O Bandon, que é um conselheiro lá, muito ligado ao Trump, próximo lançou. Agora, é uma conjuntura que vai ser formalizada. Agora, você veja, Guilherme, quem que em sã consciência estaria viajando o Brasil inteiro em voo comercial se não fosse candidato ou não tivesse aspirações políticas? É o que o Bolsonaro está fazendo. Ele está viajando todo dia, de lá para cá, de cá para lá. Então, é candidatíssimo. Está em campanha, né? Mas, se ele não tivesse, ele estaria fazendo isso. Né? Mas você acha que se ele estiver inelegível, ele vai mesmo assim manter a candidatura ou ele vai ser... Aí seria um erro muito temerário, porque ele deixa de construir uma candidatura com antecedência. É mais ou menos o que aconteceu com o John Biden e a candidata dele, a Kamala, porque demorou muito. E aí ela não conseguiu. Quando foi, o tempo foi curto. Então, fazer isso é mais ou menos também como o Lula fez com o Haddad. Quer dizer, ficou um tempo e depois passou para o Haddad. Acho um erro. Se fizer, é uma estratégia equivocada, porque aí ele teria perda de aderência numa candidatura já consolidada e já com o nome formado e que poderia ter muito mais a conexão com os eleitores dentro daquela realidade de um candidato que ele escolha dentro desse Brasil polarizado que a gente vive ainda, infelizmente, entre os dois candidatos. Legal, tem muita coisa para acontecer ainda, né? E essas decisões vão ficar um pouquinho mais para frente. Por enquanto a gente fica de olho só. É isso aí, de olho. Gustavo, eu queria que você aproveitasse agora o momento e deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está ouvindo a gente, de Jaguariúna e da região também metropolitana de Campinas. É uma alegria a gente poder estar aqui debatendo essa região que a gente tem tanto orgulho de morar, que é a região metropolitana de Campinas. E a cidade de Jaguariúna, que é uma pérola dentro da nossa região, por tudo que ela tem de pujança. A gente vive hoje numa região que é uma das com maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Então, a gente tem muito orgulho de viver aqui na nossa região
E eu acho que a gente tem que manter isso. E manter isso é a gente poder estar sempre unido, os gestores, aqueles que são os donos da caneta, que vão poder dar as diretrizes para a gente vai para cá ou para lá, porque a gente vive num país presidencialista, o presidente da República tem muito poder, o governador do Estado tem muito poder e o prefeito municipal tem muito poder. Só que você não vive na União, você não vive no Estado. A vida acontece na cidade. Então, os bons gestores aí que vão cuidar das nossas vidas, os 20 prefeitos da região metropolitana, que cuidem bem da nossa região metropolitana de Campinas. Maravilha. Queria te agradecer pela presença, pelo bate-papo, sempre muito agradável. E deixar um abraço para todo mundo que está vendo a gente. Aproveita, segue nosso canal, dá um joinha no like se você gostou do conteúdo e até a próxima. Feito.